Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou resolver mais um exemplo da soma de convolução, que é a operação da convolução aplicada a sinais de tempo discreto. Lembrando que aqui no canal a gente está seguindo o livro do Oppenheim de sinais e sistemas, certo? E nesse exemplo a gente vai resolver aqui a convolução de x de n, que é dado por 1 quando n é maior ou igual a zero e menor ou igual a 4, e zero caso contrário, e o h de n ele é igual a alfa elevado a n, onde o n está entre 0 e 6, e o h de n ele é zero caso contrário. Lembrando que o alfa ele é maior do que 1, ou seja, esse termo aqui ele é um termo crescente quando ele varia entre 0 e 6. Então vamos primeiramente seguir o passo a passo que eu já mostrei lá no primeiro vídeo detalhadamente. Se vocês não acompanharam, cliquem no card que vai aparecer aí em cima. E a primeira etapa consiste em desenhar as funções. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é desenhar o x de n, onde o x de n, deixa eu já desenhar aqui os eixos, ele vai ser igual a 1 entre 0 e 4. Então, eu vou marcar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 no meu eixo. E eu vou desenhar em verde o meu sinal X com amplitude 1, enquanto ele estiver entre 0 e 4. Fora do intervalo 0 e 4, a função ela é nula. Isso continua tanto para a esquerda quanto para a direita. E agora a gente vai desenhar o h de n. Deixa eu reescrever aqui os eixos. E o h de n ele é alfa elevado a n entre 0 e 6. Ou seja, deixa eu marcar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E nesse intervalo entre 0 e 6 vai ser alfa elevado a 0, vai dar o valor 1. Depois eu vou ter alfa elevado a 1, que vai ser maior do que 1, porque alfa é maior do que 1. Depois nós temos alfa ao quadrado, alfa ao cubo, alfa à quarta potência, alfa à quinta potência e alfa à sexta potência. Fora desse intervalo, a função ela vale zero tanto para a direita quanto para a esquerda. Ou seja, nós já desenhamos aqui a nossa função h de n e a função x de n, certo? O próximo passo é redesenhar as funções de acordo com o somatório de convolução. Analisando aqui a soma de convolução, onde o y de n é o somatório de menos infinito a mais infinito, de x de k, h de n menos k, a gente precisa desenhar essas duas funções, o x de k e o h de n menos k. O x de k é o próprio x, só que com a mudança de variável k, e eu já tenho a função desenhada aqui na esquerda. O h de n menos k, como que a gente desenha? A gente começa primeiro desenhando o quê? O h de k, ou seja, a gente desenha o h de n com a simples mudança de variável, que é exatamente essa função aqui, e a gente aplica dois processos de transformação da variável independente, que é o quê? A gente primeiro desenha a função h de k atrasada de n unidades. Eu vou desenhar ela aqui rapidamente. Percebam que eu tenho h de k atrasado aqui de n unidades, e um atraso significa deslocar a função para a direita. E por último, a gente precisa desenhar agora o h de n menos k,
que é exatamente esse termo aqui. E para isso a gente vai simplesmente refletir essa função em relação ao eixo y, que é esse eixo aqui. Então deixa eu redesenhar agora essa função rapidamente. E com isso eu tenho desenhado aqui a minha função h de n menos k, ou seja, ela está espelhada para a esquerda e ela vai caminhar de menos infinito até mais infinito para a direita sobre a nossa função x de k. Agora a gente vai fazer essa análise gráfica. Nós já temos aqui desenhado as nossas funções x de k em verde e a função h de n menos k em azul para a gente fazer a nossa análise gráfica. Nessa análise gráfica, a gente vai imaginar que a função h ela está caminhando aqui de menos infinito até mais infinito sobre a função x de k, que está parada. E a gente vai analisar esse movimento, né, da função h de n menos k em função da nossa variável aqui n, e ela vai ser realizada em partes, ou seja, enquanto o meu n estiver à esquerda do zero, qual que é o meu produto? Vai ser sempre o produto desses valores aqui da função h de n menos k por zero, que é o valor aqui nulo da função x de k à esquerda do zero. Dessa forma, enquanto o meu n for menor que zero, ou seja, enquanto a parte mais à direita da minha função h de n menos k estiver à esquerda do zero, a minha saída y de n ela vai ser sempre zero, porque o produto vai resultar sempre em zero. Porém, vai chegar uma hora em que o meu n ele vai estar aqui no zero. Então eu já começo a ter um produto que é diferente de zero, onde eu vou ter o produto desse valor por esse valor. Ou seja, é o momento em que a função em azul ela começa a entrar ou superpor os valores não nulos da função x de k. É um momento em que, por exemplo, quando n for igual a zero, a minha função azul vai estar aqui e o restante dela vai estar aqui para a esquerda. E assim sucessivamente. Aí a gente vai fazer essa análise ponto a ponto, mas quando, ou melhor, em qual intervalo eu tenho a função azul entrando dentro da função verde, ou superpondo a função verde? Quando n for maior ou igual a zero, só que vai chegar um momento em que a função azul, o primeiro valor à direita dela, que é esse valor aqui, ele estará aqui no 4, ou seja, ele está para sair da função em verde à direita dela. Nessa situação, então, a função estaria saindo, ou seja, o comportamento seria outro. Mas qual que é o comportamento da função azul entrando aqui na função verde? Ela ocorre entre n maior ou igual a zero e n menor ou igual a 4. Porque quando o n ele é zero, eu tenho a primeira superposição aqui. Quando n é igual a 4, eu tenho essa porção mais à direita da função h saindo aqui da função x de k, que está parada. Logo, para esse intervalo aqui, a gente vai fazer a análise gráfica. Quando o nosso... Deixa eu separar aqui. Quando o n é igual a zero, a gente quer encontrar o valor de y de zero. E esse valor de y de zero vai ser alfa elevado a zero vezes 1, porque é o produto da minha função em azul, que é alfa elevado a zero, vezes o produto da função em verde, que é 1. E esse resultado será simplesmente 1, porque alfa elevado a zero é 1. Para n igual a 1, o meu
y de 1 vai corresponder a essa seguinte situação aqui, ó. A função vai estar aqui. O meu n aqui vai ser igual a 1. Então, calculando, meu y de 1 vai ser alfa elevado a 0 vezes 1 mais alfa elevado a 1 vezes 1. O resultado é 1 mais alfa. Quando n for igual a 2, ou seja, meu y de 2 vai ser, novamente, o n vai estar aqui agora, então eu vou ter um termo aqui, outro aqui e outro aqui, 3 termos. Então eu terei alfa elevado a 0 mais alfa elevado a 1 mais alfa ao quadrado. O resultado é 1 mais alfa ao quadrado. Quando n for igual a 3, o meu y de 3 vai ser igual a alfa elevado a 0 mais alfa elevado a 1 mais alfa elevado a 2 mais alfa elevado a 3, que vai ser igual a 1 mais alfa ao quadrado mais alfa ao cubo. E quando o n for igual a 4, o nosso y de 4 ele será alfa a 0 mais alfa a 1 mais alfa ao quadrado mais alfa ao cubo mais alfa à quarta potência, que é 1 mais alfa ao quadrado mais alfa ao cubo mais alfa à quarta potência, que corresponde à situação em que a função está aqui, ó. Ela vai ter o n no 4, depois aqui, 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 e aqui a gente acaba tendo 5 termos, que são esses 5 termos aqui. E a gente pode representar essa solução de uma forma compacta. A gente pode perceber aqui, através de cada termo, que o nosso y de n ele vai ser igual a um somatório de k igual a 0 até n de alfa elevado a k. Vamos fazer aqui uma conta para exemplificar. Se o meu n for 0, eu vou ter um somatório de k igual a 0 até 0, então eu vou ter alfa elevado a 0, que vai ser 1. Se o meu n for igual a 1, eu vou ter o meu somatório indo de k igual a 0 até 1, ou seja, eu vou ter 2 termos, e o meu resultado vai ser, então, alfa elevado a 0 mais alfa elevado a 1, que é exatamente esse termo aqui, e assim sucessivamente até n igual a 4. E tem aquela forma de expressar esse somatório aqui através da solução da soma de uma PG, que a gente já fez num exemplo anterior. Qualquer coisa é só clicar no card que vai aparecer. Mas como que funciona? A gente pega a soma dos termos de uma PG, que é igual a A1 vezes 1 menos Q elevado a N sobre 1 menos Q, onde o A1 ele é o primeiro termo da progressão geométrica, o Q ele é a razão, e o N aqui ele sempre começa com valor 1, só que o nosso N aqui ele está começando com valor 0. Então vamos fazer essa análise da nossa PG. Vamos analisar aqui esse último termo, onde a gente tem a seguinte PG: 1 alfa, alfa ao quadrado, alfa ao cubo e alfa à quarta. Qual que é o meu primeiro termo A1? Meu primeiro termo A1 é o valor 1. Qual que é o meu Q, ou seja, a minha razão? A minha razão é alfa, porque o próximo termo é sempre o termo anterior multiplicado por alfa. Então, o segundo termo é 1 vezes alfa, o terceiro termo é alfa vezes alfa, e assim sucessivamente. Só que a gente viu que o nosso n da PG, ele é uma unidade à frente do n aqui do nosso somatório.
e a gente reescreve a solução como y de n vai ser igual ao somatório ali da PG, que vai ser A1, que é 1, vezes 1 menos o Q, que é o nosso alfa, elevado a n mais 1 sobre 1 menos o Q, que é o nosso alfa. Ou seja, o resultado final é 1 menos alfa elevado a n mais 1 dividido por 1 menos alfa, enquanto o n for maior ou igual a zero e menor ou igual a 4. Bom, agora a gente vai mostrar um outro comportamento da nossa função h de k sobre a função x de k. Eu já desenhei aqui essas duas situações, onde o x de k está estático, e logo após o n igual a 4, qual que é o próximo passo? O n ele passa a ser igual a 5. Então, o meu h de n menos k vai estar exatamente nessa posição aqui mostrada na figura. E qual que é o comportamento que a gente está tendo? Nós temos a função h saindo da função x de k pela direita e a parte esquerda dela entrando na função x de k ou superpondo. Ou seja, o comportamento agora não é mais da função h de n menos k entrando sobre a função x de k, porque esse comportamento foi visto no passo anterior. Agora, o comportamento é a função h de n menos k começa a sair pela direita e a entrar totalmente pela esquerda. Isso está representado aqui nesse instante n igual a 5 e n igual a 6. Quando meu n é igual a 6, toda a parte direita da minha função em azul, h de n menos k, já saiu, e toda a parte esquerda, h de n menos k, já superpôs a função x de k. Nessa situação, qual que é o meu intervalo de tempo? Enquanto n for maior do que 4 e n for menor ou igual a 6, eu vou ter essas duas situações representadas. Quando n é igual a 5, qual que é o meu valor de y de 5? Ele vai ser o produto aqui da função em azul com a função em verde. Logo, nós teremos alfa, que é esse termo aqui, mais alfa ao quadrado, mais alfa ao cubo, mais alfa à quarta, mais alfa a 5, a quinta potência, porque nós sempre teremos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 valores não nulos. Quando o n é igual a 6, o y de 6, ele vai ser esses 5 termos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 não nulos, que são alfa ao quadrado, mais alfa ao cubo, mais alfa à quarta potência, mais alfa à quinta potência, mais alfa à sexta potência, e temos aí 6 termos. Como que eu posso representar essas duas equações aqui de uma forma compacta? Percebam que o último termo aqui, ó, é sempre alfa elevado a n. Né? Se eu considerar que o n aqui é 6, eu tenho alfa elevado a 6. Se eu considerar que é 5, eu tenho alfa elevado a 5. E o primeiro termo é sempre um alfa elevado a n menos 4. Porque se eu pegar aqui novamente meu n igual a 5, 5 menos 4 dá 1. E se eu pegar aqui também alfa elevado a n menos 4, quando meu n for 6, 6 menos 4 vai dar 2. Então, eu posso reescrever através de um somatório. Eu posso falar que o meu y de n ele é igual a um somatório de k igual a 0 até 4 de alfa elevado a n menos k. Como que a gente pode visualizar isso? Se o meu n for igual a 5, eu vou pegar aqui então, vou colocar 5 aqui no lugar do n, e o meu k vai variar de 0 a 4.
Então, quando k for 0, eu tenho alfa elevado a 5. Quando k for 1, alfa elevado a 4. Até o instante em que k é igual a 4, eu tenho 5 menos 4. Meu último valor é alfa elevado a 1. E vocês vão ver também que para n igual a 6, esse somatório vai me dar todos esses termos aqui. E a gente pode ainda, novamente, usar a expressão da soma de uma progressão geométrica finita, onde a gente já viu que essa soma dos termos é A1 vezes 1 menos Q elevado a N, dividido por 1 menos Q. E para trabalhar esse somatório e chegar nessa formulação aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai desmembrar esse termo aqui em dois. Então, reescrevendo o somatório, eu posso falar que esse somatório ele é igual a um somatório de k igual a 0 até 4 de alfa elevado a n vezes alfa elevado a menos k, porque o produto de bases iguais você conserva a base e soma os dois expoentes. Então, já que o meu alfa elevado a n ele não tem uma variável no somatório, ele pode vir para fora. É uma propriedade aqui do somatório. Então, eu vou ter alfa elevado a n vezes o somatório de k igual a 0 até 4 de alfa elevado a menos 1, já estou fazendo aqui uma outra mudança, elevado a k, né? Quando eu faço isso, eu tenho um expoente elevado a outro expoente, o resultado é o produto. Então, seria a mesma coisa. Alfa elevado a menos k é a mesma coisa que alfa elevado a menos 1 elevado a k. Feito isso, eu vou usar a soma de uma PG para poder representar aqui esse somatório. Continuando o desenvolvimento, a gente vai determinar aqui a soma da PG através desse somatório. Dessa forma, a gente precisa primeiro determinar o nosso A1, ou seja, o primeiro termo, e o primeiro termo é o quê? É alfa elevado a menos 1 elevado ao primeiro valor de k, que é 0. Então, o resultado aqui vai ser 1. Qual que é a razão Q? A razão Q vai ser alfa elevado a menos 1, porque é o termo que muda aqui com o valor de k. Quando k é 1 é alfa elevado a menos 1, quando k é 2 é alfa elevado a menos 2, e assim sucessivamente. Dessa forma, nós temos a seguinte situação. A gente vai ter o alfa elevado a n vezes a expressão lá da soma de uma PG, que é o quê? O A1 vezes 1 menos o Q, que é alfa elevado a menos 1, elevado a n, que é o número de termos, no caso são 5 termos, dividido por 1 menos Q, que é alfa elevado a menos 1. Aí a gente pode realizar algumas simplificações. Por exemplo, se eu multiplicar em cima e embaixo por menos alfa, o que eu vou ter? Eu vou ter alfa elevado a n vezes... Aí eu vou multiplicar aqui, ó, o menos alfa por 1 e depois o menos alfa por esse valor aqui. Aí nós teremos dois termos. Nós teremos menos alfa mais alfa elevado a menos 5 mais 1. Eu fiz só essa multiplicação. Ó. Menos alfa vezes 1 dá menos alfa. Menos alfa vezes menos alfa elevado a menos 5 dá alfa elevado a menos 5 mais 1, ou seja, eu conservo a base e somo os expoentes. E aqui embaixo nós teremos menos alfa mais 1. Eu estou multiplicando menos alfa por 1, vai dar menos alfa. Menos alfa vezes menos alfa a menos 1, 1 menos com menos vai ficar mais. O expoente 1 aqui, somado com o expoente menos 1, vai dar 0. Todo número elevado a 0, o resultado é 1. A gente pode reescrever esse resultado como
alfa elevado a n multiplicado por menos alfa vai dar menos alfa elevado a n mais 1, mais alfa elevado a n menos 4, dividido por 1 menos alfa. Aí eu só troquei a ordem do denominador e fazendo isso em cima nós teremos alfa elevado a n menos 4 menos alfa elevado a n mais 1 dividido por 1 menos alfa. E essa é a solução final, enquanto n for maior que 4 e for menor ou igual a 6. Bom, o próximo comportamento que a gente vai analisar é o comportamento em que a função h de n menos k em azul, ela está começando a sair da função x de k. Então aqui a gente tem um instante inicial em que o nosso n da função h de n menos k, ele vale 7. E a gente tem também um instante final em que o n da minha função h de n menos k está aqui sobre o valor 10, que é o momento em que o último valor não nulo da função em azul superpõe o último valor não nulo da função em verde. Após esse valor, ou seja, após n maior que 10, a função em azul, a parte esquerda dela vai estar aqui, e ela vai estar sempre sendo multiplicada por zero, o que vai fazer com que todo o resultado, a partir de n maior que 10, seja nulo. Então, qual que é o intervalo que a gente vai analisar? É o intervalo em que n é maior do que 6, que era o limite do intervalo anterior, e n é menor ou igual a 10, que está representado aqui, ó, quando n for menor que 10. Então, vamos analisar para cada passo da função h de n menos k, qual que vai ser a nossa saída. Então, para n igual a 7, o nosso y de 7, que é o que está desenhado aqui em cima, ele vai ser igual a o alfa elevado a 6, mais alfa elevado a 5, mais alfa elevado a 4, mais alfa elevado a 3. Então, a gente tem 4 termos aí não nulos. Vai ser alfa a 6, mais alfa a 5, mais alfa a 4, mais alfa a 3. Os outros termos, eles são nulos porque a gente está saindo aqui para fora dos valores não nulos da função x de k. Quando o nosso n for igual a 8, o nosso y de 8, ele vai ser apenas 3 termos, porque essa função em azul, ela deslocou mais uma unidade para a direita. Então, eu vou pegar só esse e esse termo, porque eles vão estar nessa e nessa posição. Então, nós teremos alfa elevado a 6, mais alfa elevado a 5, mais alfa elevado a 4. Apenas 3 termos. Para n igual a 9, o nosso y de 9, ele vai ser apenas os 2 termos aqui da esquerda, porque eles estarão nessa e nessa posição. Então, teremos alfa elevado a 6 mais alfa elevado a 5. E para n igual a 10, que corresponde a essa situação aqui, apenas esse valor aqui em azul está sendo multiplicado por esse valor aqui em verde, que é não nulo. Nós teremos que o y de 10 é igual a alfa elevado a 6, certo? Agora a gente precisa definir aí uma formulação com somatório para poder representar esses 4 termos. Então, a gente vai falar que o nosso y de n vai ser dado por um somatório. Como que eu vou representar esse somatório? Eu sei que os termos aqui, o limite inferior e superior do somatório, deve indicar para cada n o número de termos. E o número de termos, ele varia com o valor de n, de modo que quando n é 7,
eu tenho 4 termos, mas quando n é 10, eu tenho apenas 1. Logo, se eu começar aqui com uma variação de r igual a 0, eu quero que quando o meu n for 7, eu tenha 4 termos. E eu sei que quando n for 10, eu quero ter só um termo. Se eu pegar, então, a diferença de 10 menos n, eu consigo ter a quantidade de termos necessário para cada uma dessas situações aqui de n. Como? Exemplo, se o n for 7, eu tenho que ter 4 termos, certo? Então, 10 menos 7 dá 3. Variando o r de 0 até 3, eu tenho 4 termos, que é o 0, 1, 2 e 3. 4 termos. Se o meu n, por exemplo, for 10, 10 menos n dá 0. Então, meu r vai variar de 0 até 0. Eu tenho apenas um termo. Mas qual que é esse termo? A gente viu aqui, ó, que o alfa 6 está presente em todos os n's de 7 a 10. Então, eu já sei de antemão que eu vou ter um alfa elevado a 6 no somatório. Mas quando o n é, por exemplo, 7, eu tenho o alfa reduzindo para 6, 5, 4 e 3. E quando n é 10, eu só tenho o alfa elevado a 6. Então, eu preciso usar essa relação aqui do R para determinar os termos aqui do meu alfa. Para isso, eu vou colocar, então, 6 menos R. Vamos ver se faz sentido. Ó. Quando o N é 10, então o meu R vai variar de 0 até 0. Então, eu tenho alfa elevado a 6 menos 0. Quando o N é 7, eu tenho R variando de 0 até 10 menos 7, que vai dar 3. Então, eu vai variar de 0 a 3. Então, quando R é 0, eu tenho alfa menos 0, vai dar alfa a 6. Quando R é 1, alfa menos 1, eu tenho alfa a 5. Quando R é 2, 6 menos 2, eu tenho alfa a 4. E quando R é 3, que é o limite superior, eu tenho 6 menos 3, que dá 3, eu tenho alfa a 3. Ou seja, esse somatório, ele representa cada um desses termos aqui, variando o n de 7 até 10. Certo? E a gente pode representar de forma compacta, usando novamente a soma de uma progressão geométrica que é igual a 1 vezes 1 menos q elevado a n, dividido por 1 menos q. Como que a gente faz isso? Utilizando a propriedade do somatório, eu vou desmembrar esses dois termos aqui. Com isso, nós teremos que aquele somatório de r igual a 0 até 10 menos n é igual a alfa elevado a 6 vezes alfa elevado a menos r. Eu só conservei a base e somei aqui os expoentes. Como o alfa elevado a 6 ele não tem nenhum termo aqui variando no meu somatório, ele pode ir para fora do somatório, é uma propriedade de somatório. Então, nós teremos alfa elevado a 6 vezes o somatório de r igual a 0, de 10 elevado a menos n, de alfa elevado a menos r. Vamos, então, simplificar essa relação. A gente precisa primeiro determinar o termo A1, que vai ser exatamente o alfa elevado a menos r, considerando o primeiro r, que é 0. Então, nós teremos alfa elevado a menos 0, que é igual a 1. E o nosso Q, que é a razão da progressão geométrica, vai ser alfa elevado a menos 1, porque quando r é 1, nós teremos alfa menos 1. Quando o r é 2, é alfa menos 2, ou seja, cada termo seguinte corresponde a multiplicar o termo anterior por alfa elevado a menos 1. Dessa forma, nós teremos o resultado da soma da progressão geométrica que vai representar esse termo que eu indiquei multiplicado por alfa elevado a 6. Nós teremos o seguinte, alfa elevado a 6 vezes aquela fórmula da soma, que vai ser o A1. Então, vai ser 1 vezes 1 menos o Q é alfa elevado a menos 1, elevado
a n, onde o n é aqui o número de termos. Lembrando que na PG eu preciso somar uma unidade, porque na PG os termos eles começam com valor unitário 1, o primeiro termo é 1. E aqui no nosso somatório, o nosso primeiro termo é 0. Então eu preciso fazer essa compensação aqui no numerador. Dividido por 1 menos o Q, que é alfa elevado a menos 1. Feito isso, a gente tem alfa elevado a 6 vezes 1 menos o alfa elevado a n menos 11. Ou seja, eu fiz aqui o produto do menos 1 com esses dois termos já. Dividido por 1 menos alfa elevado a menos 1. Aí eu posso multiplicar em cima e embaixo por menos alfa. Como que vai ficar a nossa relação? Vai ficar alfa elevado a 6 vezes menos alfa, porque é menos alfa vezes 1, mais alfa elevado a n menos 11, mais 1 dividido por menos alfa, porque é menos alfa vezes 1, mais 1. O que eu fiz aqui? Eu peguei o 1 aqui do expoente e somei aqui, ó. Ou seja, a gente conserva a base e soma os expoentes. Feito isso, nós teremos alfa elevado a 6 vezes, eu já vou inverter aqui ó, a ordem, alfa elevado a n menos 10 menos o alfa, dividido, aqui também eu vou mudar a ordem, por 1 menos o alfa. Multiplicando agora o alfa elevado a 6 aqui e aqui, o que a gente tem como resultado final? Nós teremos alfa elevado a n menos 4 menos alfa elevado a 7 dividido por 1 menos alfa. Nós temos aí o resultado final. Lembrando que para chegar nele eu somei aqui, ó, 6 mais n menos 10 e 6 mais 1. Produto de bases iguais, conserva a base e soma os expoentes. Lembrando que esse resultado é válido para n maior que 6 e menor ou igual a 10. E a gente viu também que para n maior do que 10, a função em azul já passou totalmente à direita dos valores não nulos da função em verde. Então, meu y de n ele passa a ser nulo. Com base nisso, qual que é a nossa solução final? O nosso y de n vai depender aqui dos intervalos. Então, enquanto n for menor do que zero, a gente viu que o y de n é zero. Quando o n era maior ou igual a zero e menor ou igual a 4, a gente viu que o y de n era igual a 1 menos alfa elevado a n mais 1 dividido por 1 menos alfa. Quando o n for maior do que 4 e menor ou igual a 6, a gente viu também que o y de n era igual a alfa elevado a n menos 4 menos alfa elevado a n mais 1 dividido por 1 menos alfa. Quando o n for maior do que 6 e menor ou igual a 10, a gente viu que o nosso y de n passou a ser alfa elevado a n menos 4 menos alfa elevado a 7 dividido por 1 menos alfa. E para n maior do que 10, nós vemos que o y de n era igual a zero. E com isso a gente finaliza
a solução final desse problema. Foi um problema até longo, mas a gente pode notar aí que através do método gráfico a gente consegue facilmente definir os limites de cada equação e também ajuda a gente a definir as equações. Bom, pessoal, é isso. Não deixem de acompanhar os outros exemplos que eu estou desenvolvendo aí para o canal. Se esse vídeo trouxe algum valor para vocês, deixe seu like, deixe seus comentários e deixe também suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.